Tem gente que realmente tem muita curiosidade, e a curiosidade realmente é boa, mas dizem que a curiosidade matou um gato, né, gente? Mas eu entendo que a pessoa desejar saber das coisas, isso é muito importante. Se aprofundar em qualquer assunto, em qualquer informação, isso é importante, mas principalmente na palavra de Deus. Essa semana eu estava vendo vou colocar assim, uma historinha, até achei engraçado, vou compartilhar com os irmãos. Chegou um sargento novo no quartel, né? Tem um monte de militar aqui. Aí ele passa, tinha um banco. Aí quando ele passa, tinha um soldado tomando conta. O sargento ia sentar, o soldado falou assim: não pode não. Por que não pode? Não, porque o comandante disse que não pode sentar. Aí deixou a gente aqui, ele vai embora. No outro dia ele volta, tem outro soldado, porque é turno, né? Aí o outro soldado: você está guardando o banco também? Estou. Por quê? Não pode sentar. Mas quem falou que não pode sentar? Não, o comandante. Aí ele vai embora. No terceiro dia ele volta, está lá o outro soldado tomando conta, não pode sentar no banco. Aí ele vai num colega dele de turma e fala: que negócio é esse aí? Não pode sentar no banco? Não sei, não sei, a ordem do capitão. O capitão falou que não pode sentar no banco, aí deixa um soldado lá tomando conta. Aí ele falou: eu vou lá no capitão. Capitão, o que houve que não pode sentar? Não sei não, foi o comandante que falou. O comandante falou para não sentar no banco. Você não pode sentar no banco, a gente bota um soldado lá para não deixar ninguém sentar no banco. Que raia é essa? Eu vou lá no comandante, uma hora, estava lá, né, perto da hora do almoço, aí o comandante passa: comandante, deixa eu fazer uma pergunta, senhor, por que não pode sentar no banco aí? Não, o comandante que estava aqui anterior, que já foi aposentado, reformado, ele, né, falou que não podia sentar naquele banco, a gente respeita e deixa ali o soldado até o dia de hoje ali. Aí, mas com afinção, mas esse comandante está onde? Esse ex-comandante não já está em casa, reformado, ele vai lá, o camarada já está velhinho, né, sentadinho lá. Você já faz quantos anos você se reformou? Já tem 6 anos. Aí ele: não, eu só queria saber uma coisa. Tem lá um banco lá no quartel, que é o último quartel que o senhor passou, e tem um soldado lá aguardando que disse que o senhor deu aquela ordem e passou de comandante para comandante, ninguém pode sentar naquele banco. Aí ele: a tinta ainda não secou? Gente, parece brincadeira, mas na nossa vida acontece a mesma coisa com várias situações. Alguém faz alguma coisa, o outro começa a fazer sem saber porquê e continua assim por gerações. É ou não é? É ou não é, gente? E vai fazendo assim por gerações. Isso são toques, né? Às vezes são superstições, não é? E por que você faz isso? Sabe? Porque não tem que bater na madeira, porque alguém mandou bater 3 vezes na madeira. Por que mandou bater na madeira, gente? Sei lá por quê. Mas assim acontece em tudo na nossa vida, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas na palavra de Deus também é a mesma coisa. Às vezes a gente fala algumas coisas e ouve, né, aquilo que a gente ouviu, repete aquilo que a gente ouviu, sem saber com profundidade por que está repetindo aquilo. E até na palavra de Deus, principalmente na palavra, isso é perigoso. Isso é perigoso. Esse toquinho sempre faz assim também, né? Então, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele pregando, né, para o pessoal de Bereia, ele saiu, né, de Tessalônica, foi para Bereia pregar a palavra, e quando chegou em Bereia, a Bíblia diz que os bereanos receberam a palavra de bom grado, só que a Bíblia diz, está lá em Atos 17, que eles, tudo que Paulo falava, eles examinavam para ver se era aquilo mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Porque eles queriam saber se o que Paulo estava falando, porque era como é? Você está pregando alguma coisa naquilo que a gente já conhece, quero ver se realmente, né, os fatos condizem com as tuas palavras. A Bíblia diz que eles foram, por isso, considerados mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles pegavam a fundo e procuravam saber aquilo que eles estavam recebendo. Porque quando você recebe uma palavra, tem que tomar muito cuidado, às vezes pode não ser nem bíblico, com ensinamento, que serviu para aquela pessoa, mas talvez não sirva para você, nem para a circunstância que você vive. Então é importante você entender isso. Deus nos deu capacidade de raciocínio para a gente raciocinar, não é?
E a gente tem que, através desse raciocínio, dessa inteligência, né, buscar saber se aquilo que nós estamos recebendo realmente tem coerência. Amém? Quem entendeu bem aqui? Hoje foi falado pela manhã sobre joio e trigo. Quem estava aqui de manhã aqui? Glória a Deus. E eu ouvia muito falar o seguinte, que o joio tem que crescer junto com o trigo. Concorda comigo? Jesus fala isso. Mas ele fala isso com relação... As pessoas falam isso com relação à igreja. Nananina, não. Isso é com relação ao mundo. Com relação à igreja, ele manda um olhar, o outro para ajudar a se corrigir. Tanto que ele fala o seguinte, se o irmão pecar contra ti, você vai e repreende, você e ele só. Se ele não aceitar, chama 2 testemunhas. Se ele não aceitar essas 2 testemunhas, a segunda chance, leva para a igreja. E se a igreja o repreender, ele se continuar em pecado, na impiedade, aí se ele não aceitar, considera o publicano e gentio. Ou seja, ele deixa de estar no rol da igreja. E Jesus fala bem claro, o que ligar na terra será ligado no céu. Isso é importante a gente entender isso. Ele fala isso com relação ao mundo, porque eu não sei quem é joio, nem você que está no mundo, na igreja, não pode ter joio. Quem está entendendo bem? Amém? Quem entendeu, diga amém. Ah, deixa ali, está errado, vai se consertar. Não, ajuda a se consertar. Aqui está todo mundo se consertando. Quem entendeu bem aqui? Mas é para um ajudar o outro. Por isso o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5, capítulo 5, ele falando, dando instrução à igreja, aqueles que estavam cometendo iniquidade dentro da igreja, ele fala assim, julguem os que estão de dentro, porque fora o mundo quem julga é Deus. Então o crente hoje está cometendo erros gravíssimos, porque está ouvindo e falando do que não sabe, querendo julgar o mundo quem julga quem é? É Deus. Deixa lá no mundo. Aí Paulo ainda fala assim, se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Mas vocês têm que viver. Quem é que trabalha em local que tem pessoas que não crentes aqui? Levanta a mão. Vai fazer o quê? Vai bater em todo mundo lá? Mas tem gente que mete o sarrafo. Ah, mas só é crente. O problema é teu. E meu, eu não posso impor para as pessoas a minha fé. Quem entendeu bem aqui? Eu tenho que expor. Fala comigo assim, eu não posso impor a minha fé. Eu posso expor. Exposição é uma coisa, você vai expor Jesus Cristo, você vai falar do amor de Deus, vai falar que o pecado leva para o inferno. Quem entendeu bem aqui? Amém? Mas não impor. E às vezes a igreja quer impor aquele que não tem a mesma fé, que não aceitou Jesus. Como é que a pessoa vai enxergar, meu Deus? Nesse caso, a gente tem que raciocinar que não dói. Jesus falou para a gente pregar o evangelho a toda criatura para testemunho. Não é para salvação. Para salvação é para aquele que crê. Amém? Para aquele que crê. Se não crê, o problema é da pessoa. Não sou eu. Glória a Deus. Quem entendeu bem essa mensagem aqui? Tá? Então, a gente não pode simplesmente ficar aguardando um banco sem saber por que tu está aguardando aquele banco para ninguém sentar. Tem que saber o fundamento. Quando falar contigo, não, tem que deixar o joio e o trigo crescer junto. Não é dentro da igreja. Isso é no teu ambiente de trabalho, na escola, no bairro que você mora. Isso aí é problema do mundo. Quem entendeu bem aqui? Amém? O mundo pode criar várias leis contra a palavra de Deus, mas eu vou sempre ficar com quem? Com a palavra de Deus. E o problema é do mundo, não sou eu. Posso lutar, posso brigar contra, que é um ato de cidadania, mas não importa. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Então, você vai trabalhar com ímpio, você vai... né, estar com ímpio no ônibus, no carro, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, sem problema nenhum. Você só não pode ser ímpio. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem bem aqui? Amém? Então vamos se ligar para a gente não ficar aguardando o banco sem necessidade, brigando por aquilo que já passou, que não existe mais. Jesus falou, não é problema meu e nem teu. A conversão do mundo, a gente tem que pregar a conversão. Pregar moral para o mundo não vai resolver. Eu vou só fazer uma pergunta, não precisa me responder. Antes de você aceitar Jesus, a moral que você tem agora, você se ligava nela?
Claro que não. Estava nem aí. Ainda achava careta quem andava correto. É assim ou não é? Então não adianta, você tem que pregar Jesus. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Quem entendeu bem aqui? Da justiça e do juízo. Não sou eu nem você. A gente tem a função de pregar a palavra e ponto. Amém? Abra aí Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Profeta Miqueias. Quem achou, diga amém? Isso. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Ora comigo por essa mensagem, sei que Deus já está falando contigo. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e agora te pedir que o Senhor venha nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós precisamos, necessitamos ouvir para te agradar, fazendo a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a estar no centro da tua vontade, porque essa é a verdadeira prosperidade, a alegria e que traz o verdadeiro gozo no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, aqui, olha só o que Deus fala, através de Miqueias. O que ele declara que ele necessita de mim, né, e de você. Né? O que nós devemos fazer aqui? O que é bom? Né? O que ele pede da gente? Que a gente pratique a justiça, que ames a benevolência e ames humildemente com Deus. A prática da justiça, nós sabemos o que significa. Estava aqui o doutor Felipe falando o quê? Olha, se você se sentir lesado no seu direito, o que você faz? Você pode exercer o teu direito através do que a gente chama de justiça, né? Exercer, né? Para que o judiciário faça a justiça. Amém? Isso, né? Prática da justiça que está sendo feita aqui. E o que é a prática da justiça? O que é justo? Justo, que não é, por exemplo, não é o caso aqui, em nome de Jesus, né? Quando a pessoa está com uma roupa muito justa, a gente quando engorda muito vai ajustando tudo, vai ou não vai? Isso acontece, né? Mas justo realmente é aquilo que está bem ajustado, sabe, bem certinho, tudo no seu devido lugar. Isso é justo. Mas o que é esse devido lugar? Existe uma forma. Esse devido lugar é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, já falo aqui 1000 vezes, vou falar várias outras, está relacionada com a sua palavra. Amém? Então, por exemplo, eu posso ter meus conceitos, minhas opiniões, minhas ideias, mas eu tenho que submetê-las sempre à palavra de Deus. Porque quem nos criou foi quem? Deus. Então, a palavra de Deus, ela vai ajustar a nossa vida, o nosso coração, o nosso relacionamento com Ele mesmo, com o nosso próximo, com a nossa família, com os nossos patrões, com o nosso empregado, com a igreja, com a sociedade. Amém? Então, a palavra de Deus, ela vai ditar tudo, toda e qualquer ação que o ser humano tem para agradar a Deus. Estou sendo bem claro aqui, gente? Amém? Então, eu e você, quem é servo de Deus aí? Se é servo, é para servir. Então, nós não podemos fazer, vamos plagiar a lei aqui, fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da palavra de Deus, que é a nossa lei. Amém? Ou seja, lá em Isaías capítulo 24, diz assim, né, que a terra sofre, os montes planteiam e murcham, né, os habitantes da terra passam mal e vão secando. Por quê? Porque os homens transgrediram as leis eternas. A lei do homem hoje é boa para a sociedade, amanhã você vê que o Congresso vai e muda. É assim ou não é? Então não existe uma lei perfeita do ser humano, a não ser aquela que está, né, estabelecida, né, com a palavra de Deus. Aí essa você pode dizer que é eterna. Fora da palavra, toda lei ela pode sofrer mudança, porque ela para aquela circunstância, para aquele momento, e nem toda lei é justa. Toda lei é justa, gente? Não. O judiciário vai julgar em cima da lei, mas nem toda lei é o quê?
né? Quando faz direito, até fala isso. Né? Milita pela lei, mas quando o direito conflitar com a justiça, você tem que ficar com a justiça e largar o direito. Olha só para você entender como é que funciona isso. É legal. E com Deus é a mesma coisa. Quando Pedro ele prega o evangelho e é açoitado por causa disso, que matam Tiago à espada, falam para ele o seguinte: nós vamos proibir você de falar no nome de Jesus Cristo. E se vocês não fizerem isso, nós vamos matar vocês, prender de novo. E aí, o que Pedro responde? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Quem está entendendo, diga amém. Né? Por exemplo, existem países de cortina de ferro, sei lá o que e tal, que você não pode pregar o evangelho lá, é contra a lei daquele lugar. E as pessoas pregam a si mesmo? Sim ou não? Estão descumprindo a lei do homem? Sim. Mas Jesus mandou você pregar? Sim. Vai obedecer a quem? Estou sendo claro agora aqui? Amém? Fala comigo assim: toda vez que a lei do homem conflitar com a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Quem é crente, dá glória a Deus? Porque olha só o que Pedro fala para Jesus, quando Jesus fala assim: vocês querem ir embora também? Porque todo mundo havia largado Jesus quando ele começou a falar, né, do arroz que tem que ter os discípulos para poder andar na linha. Aí Pedro fala o seguinte: para quem iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Então a palavra de Deus não é só lei, não, é a palavra de vida. Ela traz vida para mim e para você. Amém? E a própria lei é o Senhor Jesus caminhando, a palavra, Jesus é a própria palavra viva de Deus andando sobre a terra. Então a justiça, toda a justiça que nós podemos obter de Deus tem que estar na palavra. Não são, pelo amor de Deus, não estão nos meus conceitos, nas minhas opiniões, em postulados sociais, filosóficos, políticos, nada disso. Está onde? Na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Por exemplo, no mundo a gente entende uma coisa: quem mais tem é quem mais guarda, não é verdade? E o que a Bíblia diz sobre acumular riqueza? Ela diz para acumular? Ela diz: mais bem-aventurado é dado do que receber. E se tiver 2 túnicas, reparta com o irmão que não tem. Se tiver um pão, dá um pedaço para o outro. A lei, o consenso comum, né, é isso. Mas a lei de Deus fala justamente o contrário. É ou não é? Amém ou não amém? Então tem que entender isso. Então Deus, né, o próprio Senhor Jesus, ele, olha só, qual é o consenso? Não, você, na época, era crime punido com a pena de morte o adultério. A mulher foi pega em flagrante adultério. Hoje você pode falar: não, mas na época era normal. Na época ninguém falava: não, foi pego a apedrejo. Quem entendeu bem aqui? Era normal, era igual, por exemplo, roubou, vai preso. Quem entendeu bem aqui? É a mesma coisa. Na época o adultério era o quê? O que Jesus faz? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí ele vira para a mulher e fala o quê? O que ele fala para ela? Cadê que teus acusadores? Não tem ninguém mais aí, não? Então ninguém te condena, nem eu. Vai, não peques mais. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Então Jesus quebrou a lei da época? Quebrou, gente. Porque se ele não condenou aquela mulher, ele não condenou diante do povo, dos fariseus ali. Mas com relação àquilo que estava estabelecido, né, pela dureza do coração do homem, né, dizer que Jesus não quebrou a lei, não, ele é a própria lei. Quer ver uma coisa? Sábado, não podia fazer nada no sábado. Jesus curava no sábado? Mandou o discípulo comer no sábado? Qual era a lei? Não podia violar o sábado. O que ele falou? Para quebrar logo toda e qualquer argumentação. Porque tem gente que quer enquadrar Deus dentro da lei. Quem já reparou isso aí? Parece que não tem raciocínio, sei lá. Como é que você vai enquadrar Deus? Aí, o que ele falou? Está aqui quem é maior do que o sábado. Para de besteira. Deu para entender bem aqui, gente? Amém? Quem era maior do que o sábado? Eu criei o sábado por causa do homem. Então, se ele era maior do que o sábado, falou: eu sou o Senhor do sábado. Vai comer no sábado, sim. E pronto, acabou. Amém?
Estou sendo bem claro aqui, gente? Tá? Isso é claro, está bem na Bíblia isso. Não é eu que estou falando. Estou falando que está na Bíblia. Então, quando a lei do homem conflitar com a lei moral de Deus, a gente tem que ficar com a lei de quem? Com a lei moral de Deus. Então, isso é praticar a justiça, é eu e você nos enquadrarmos aonde? No que diz a palavra de Deus. Tem gente que acha assim, vou acertar minha vida na justiça, vai estar tudo certo. Vai estar tudo certo aqui. Será que está tudo certo com os homens? Nem sempre você acertar com a tua vida aqui, está certa com Deus. A vida certa com Deus é a vida que tem um arrependimento dos pecados, profundo arrependimento, e aí sentir a graça de Deus através do perdão dele na nossa vida. Aí você está livre. Estou sendo bem claro aqui, gente? Amém? Eu vou lá e vou resolver no cartório, vou resolver não sei aonde, na justiça. Não, você tem que resolver primeiro com quem? Com Deus. Se ajoelhar, pedir perdão se eu errei, vacilei, pequei contra ti, pequei contra meus irmãos, estou pedindo perdão, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Quem está entendendo mesmo, não é? Chorar amargamente, como na Bíblia os servos de Deus choravam, e aí vai resolver. Não é porque o ladrão não é pego que não é ladrão, gente. Quanta gente nunca passou, né? Não tem um registro, um boletim, nunca teve o nome dele escrito no gibi, mas é bandido. Quem conhece gente assim? Nem fala, nem levanta a mão, não. Não vai dar ruim, é ou não é? É ou não é verdade? Então, a nossa justiça, o que Jesus fala? A justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus cumpriam tudo à risca da lei, o que estava escrito, mas Jesus falou, não adianta, eu quero ver o coração. Tem que estar resolvido aonde? No coração. Aí depois você vai praticar a justiça, que vai ser uma bênção. Então preste atenção que eu vou falar aqui, não se escandaliza não, mas é real. Praticar a justiça com os olhos nos benefícios no direito ou naquilo que você pode obter é iniquidade. A justiça se pratica porque você, na segunda parte, diz, ama a benevolência. Que você ama o que é bem, você ama o que é bom, você ama o que é correto, pratica a justiça porque é certo que é a vontade de Deus. Quem está entendendo bem aqui? Não é para obter benefício não, gente. O coração foi convertido. Estou sendo claro aqui, gente? Não é para os outros verem, não. O que Jesus fala? Não pratique a vossa justiça diante de quem? Dos homens, para ser visto por eles, e aí ser louvado por eles. Que legal, que bacana, né? Não, já recebeu a tua recompensa. A justiça para Deus é um coração quebrantado. Por quê? Porque quem é ser humano aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Fiquei feliz que não tem nenhum marciano, não é? A Bíblia diz que todos pecaram. Quem são todos? Tem alguém que não pecou aqui? Levanta a mão, dá um glória a Deus e sai pulando. Agora, cuidado para não levantar, que ele pode puxar, que já chegou à perfeição, né? Tu levanta e ele não é? Amém? Eu que não levanto, né? Todos o quê? Pecaram e destituídos, perderam a glória de Deus, caíram. E se morrer assim, aí vai para o inferno, diz a palavra, não sou eu que estou falando, não. O próprio Senhor Jesus disse. Então, para que eu possa estar bem diante de Deus, eu preciso me alinhar com a justiça dele. E a justiça dele, ele completa lá na cruz em Cristo Jesus. Quando eu me arrependo de todo o meu coração dos pecados que eu cometi, dos erros que eu cometi, aí o sangue de Jesus nos purifica de toda transgressão. É lá. E aí não tem pecadinho nem pecadão não, tá? Não, eu peguei um pecadinho sim, assim, sabe, pequenininho, igual o pessoal da roça aí, pequenininho, que não dá nem para ver. Aquele lá, não, aquele lá é um pecadão, aquele é um pecadorzão. Vai para o inferno os dois. Quem entendeu bem aqui? Amém? É importante a gente entender isso. Todos pecaram. Então a justiça de Deus
né? A prática da justiça, ela tem que partir de um coração convertido, de um coração penitente, de um coração, sabe, que não se compra essa justiça com sacrifício, com oferta, não. É com obediência e amando a benevolência, amando o que é correto. Quer ver uma coisa aqui? A luz, que é o Senhor Jesus, que veio iluminar a nossa alma, a nossa mente, Jesus, ele fala assim, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem conhece esse versículo aqui? Então vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Quem crê em Jesus aí? Aleluia. Você tem a vida eterna na tua vida. É isso. Quem falou essa palavra aí foi o próprio Senhor Jesus. Foi ele que falou. Mas no versículo 19... sabe onde está a condenação? A condenação está aqui, ó. Versículo 19, bota aí para a gente ver. João 3,19, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Então presta bem atenção. O problema não é você ter andado nas trevas, porque todo mundo aqui já andou. Quem está entendendo, diga amém. E de vez em quando um de nós passa numa sombrinha dessa aí, eu não é? Eu não é. Fala que o irmão que está vigia aí. Né? Eu não é. Amém? Né? O problema não é... O problema é amar as trevas. O que significa isso? É estar na treva, aí vem a luz, você tem a oportunidade de ir para a luz e fala, não, não vou não. Eu quero ficar aqui nas trevas. Aí ninguém resolve a tua vida. Amém? Então, eu tenho que desejar ir para a luz, mesmo que eu não tenha força, que eu não tenha vigor, porque, na realidade, ninguém tem força contra o pecado, não existe isso. Quem nos dá força é Deus, pelo Espírito Santo dele. Ninguém tem força para vencer o pecado, isso é mentira. É ou não é verdade? Porque, na realidade, nós fomos feitos de uma forma defeituosa, então todo mundo nasceu defeituoso, não vem contar história, não. Graças a Deus, porque a inocência da criança, né, ela a livra do pecado, vamos colocar assim, da condenação, porque como você não tem consciência, é claro que Deus não vai condenar, porque o próprio Senhor Jesus disse que deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Isso aí não é contação de história, está na Bíblia, o Senhor Jesus que fala. Mas a partir do momento que a gente passa a ter consciência, que eu não sei que idade é, não me pergunta, porque eu não sou, né, como é que é o nome? Pedagogo, não sou nesse, né? Nada disso. Mas a partir do momento que a criança começa a ter consciência, ela já tem pecado. Aí ela já passa a ser, né? Vamos colocar, ela passa a ter culpabilidade por aquilo que ela comete, né? Seja lá quem for. Então, todos nós nascemos de uma forma ruim. Por isso que Davi fala, em pecado eu fui gerado, não é porque foi gerado através do sexo, não, gente. Sexo não é pecado, não. Com a esposa e com o esposo, amém? Glória a Deus. Não, daqui a pouco tu vai sair daqui, mas não, o pastor falou que pode fazer sexo à vontade. Mas com a esposa, ou infeliz, né? Amém? Glória a Deus. Não vai não, vem contar a história não, né? Amém? Né? Mas Davi fala isso no sentido da forma, porque ele foi formado da mesma forma de Adão. Adão foi o primeiro homem, então se ele estava defeituoso, todo mundo que saiu dele, o quê? Aí quando Jesus veio, olha só, que não nasceu da vontade do homem, nem da carne, mas da vontade de quem? De Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, assim como Adão foi, era necessário que, se por uma alma, por um homem entrou o pecado, era necessário que por um homem o pecado também fizesse o quê? Saísse. Por isso que Paulo fala isso. Então o outro representante da raça humana agora chama-se Jesus Cristo. Fala comigo assim, é o meu irmão mais velho. E Jesus nos chama de irmãos.
Então ele está lá intercedendo por nós. Agora, para isso, eu tenho que me adequar à justiça. Qual é a justiça? Amar a luz e amar o bem. Quer ver uma coisa? Isso faz toda a diferença. Por isso que Jesus fala assim, a nossa justiça tinha que exceder muitas dos escribas de fariseus. Não, eles faziam a prática da justiça prática, mas o coração estava longe de quem? Jesus fala, esse povo me busca, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É o nosso coração que faz toda a diferença diante de Deus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Né? Outro dia chegou uma pessoa falando comigo assim, pastor, mas já estou resolvendo a minha vida. Aí eu falei, me diz uma coisa aqui com toda sinceridade. Você já pediu perdão a Deus? Já sentiu o perdão de Deus na tua vida? Aí baixou a cabeça. Não. Eu falei, então tu vai cometer o erro de novo. Não estou profetizando coisa ruim, não. Mas se não houver profundo arrependimento, o erro vem de novo. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Porque o Espírito Santo só vai atuar quando há uma conversão aonde? No nosso coração. Então Deus, Ele deseja que a gente pratique a justiça, ame a benevolência e ande em humildade diante dEle, ou seja, reconhecendo que nós somos fracos, nós somos falhos, temos limitações, em tudo dependemos dEle. Aí o Senhor entra com provisão na minha vida e na sua. Mas é por isso que eu preciso estar de olho na palavra de Deus, não naquilo que as pessoas contam de acordo com o desejo do nosso coração. Porque o que Paulo profetiza? Que nos últimos tempos as pessoas teriam comichão no ouvido, ou seja, dar ouvido a qualquer coisa, e buscariam mestre segundo o desejo do seu coração. Não, ali está falando que eu quero ouvir, aí vai. Não, você não tem que ir onde você quer ouvir. Você tem que ir aonde você precisa ouvir. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? A gente necessita ouvir para nos acertarmos diante de Deus e aí sermos abençoados. Então, olha só o que Deus fala. O que é que Deus requer de mim e de você? Olha só, simples. Claro que não é tão simples, né? Mas que pratiques a justiça, ames a benevolência e ande humildemente diante de Deus, entendendo que toda a palavra que sai da boca dele é que traz vida para a gente. Quem entendeu bem aqui essa mensagem? Então é importante isso, a igreja precisa, essa conversão tem que ser do coração. Pastor, eu faço bem ainda porque, é claro, porque a gente quer benefício. Quer ver uma coisa? Quando Paulo diz assim, olha, quem contribui não contribua por necessidade ou com tristeza. O que ele quer dizer? Com necessidade. Porque às vezes você contribui, aí a pessoa mais dá o dízimo com medo do devorador do que para agradar a Deus. Eu vou dar, que senão o devorador vai me pegar. É ou não é? Não, gente. É ou não é assim? Não, eu vou fazer uma barganha com Deus. Eu vou dar porque eu vou receber. É com generosidade, com amor, sabendo que você está honrando, porque Deus já te deu primeiro. Quando a gente coloca R$1 aqui na frente, ou quando a gente dá um pão para alguém, ou compra uma balinha para ajudar a pessoa que está lá no trânsito, quando a gente faz isso, a gente só faz porque tem. Então Deus te deu primeiro. É motivo de alegria ou não é, gente? Alegria. E aí Deus abençoa, né? Na semana eu estava conversando com a irmã Érica, e aí ela me apresentou uma moça ontem, que trabalha com ela, que fez uma oferta para as crianças aqui de R$500. Ela deu por quê? Porque sentiu no coração, né? Que ela mostrou lá, a gente trabalha com as crianças lá, vou ajudar e tal. Quem está entendendo? Diga amém. Então, mais bem-aventurado é dado que receber. Isso é a justiça de Deus, é fazer tudo de coração, amando a benevolência. E aí, pastor, eu não sou tão bom assim, claro que não é, nem eu. E aí o que você vai fazer? Avalia a tua atitude, tuas intenções, teus pensamentos, todos os dias de acordo com a palavra. E aquilo que não tiver de acordo, o que você vai fazer? Senhor, tem misericórdia aí, me ajuda aí. Melhora o meu coração. Eu não consigo perdoar, eu não estou conseguindo deixar de ter inveja, eu não estou conseguindo deixar de falar mal do irmão. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Eu não consigo honrar as autoridades, eu não consigo honrar os mais velhos. O que você vai fazer? Vai pedir a Deus, Senhor, me ajuda, né? Tira o coração de pedra, bota o coração de carne. E como você deseja isso de todo o teu coração, Deus vai conceder o que você está pedindo.
Amém? Amém? E aí, o melhor de tudo, além de Deus transformar a nossa vida todos os dias, de acordo com a palavra, nos garantir a vitória em Cristo Jesus, ainda vai permitir que você ganhe outras vidas para Jesus Cristo. Que você vai, quando você pregar a palavra, a pessoa vai sentir no teu coração o desejo que ela precisa se arrepender para aceitar Jesus. Quem entendeu bem aqui? Quando você chegar para aconselhar, para ajudar, a pessoa vai sentir isso sendo exalado do teu coração. E é o que a gente precisa em nome de Jesus. A irmã que deu a palavra de dízimo e oferta, ela falou que naquele momento, né, Jesus completando aquela mensagem, ele diz assim: haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não exteriormente, não apenas de capa, não para as pessoas verem, mas do fundo da alma e do coração. E eu creio que aqui tem gente assim. Quem pode dar uma glória a Deus, amém? Isso, é isso que Deus está buscando, porque o Pai busca os tais, que o adorem em espírito e em verdade, do coração, lá da alma, por tudo que Deus já fez na nossa vida. Por isso que eu falei, a prática da justiça, visando benefícios, isso na realidade. Infelizmente, quem serve ao Senhor com vista somente em ser abençoado em teus benefícios, pode trocar de Senhor quando o outro Senhor oferecer mais com mais facilidade. Isso é perigoso. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? A nossa vida com Ele é porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é perfeito. E nós queremos ser igual ao Pai Celestial. Quem quer ser igual ao Pai Celestial, amém? Então fica de pé em nome de Jesus, né? E o que Deus requer de ti, que pratiques a justiça, salve as pessoas que estão com dificuldade, pregue a palavra de Deus, fala do amor dele, né? Vou fazer uma pergunta: quantas pessoas você já falou de Deus esse mês? Quantas pessoas você já chamou, já convidou para a igreja? Quantas pessoas você já chamou para compartilhar com você da oração? É importante a gente entender isso, gente. A gente não está na igreja só para crescer até explodir, não. Quem entendeu bem aqui? Mas é para poder, multiplicar. Amém? Aquilo que um dia alguém fez por você, orou por você, abençoou a tua vida, faça pelo próximo. Não existe benefício melhor do que esse. Porque é assim que Deus quer para a tua vida, te abençoar. E aí vou falar uma coisa para você. O que Jesus falou é importante. A palavra é maravilhosa. As pessoas que vinham atrás de Jesus de pão, do peixe, da cura, ele dava parábolas. Ele pregava parábola. Mas a maioria não entendia nada. Aí os discípulos iam atrás de Jesus, se jogavam aos pés dele e falavam: Senhor, explica-nos essa parábola. E Jesus explicava somente para aqueles que buscam. Quem entendeu bem aqui? E você está no lugar certo para ouvir a palavra de Deus. E ter entendimento para poder viver esse melhor de Deus na tua vida. Amém? Por que Deus não falava com os outros? Porque não buscavam, não queriam. Só queriam pão, um peixe e satisfazer as necessidades. Então, para eles, tanto faz quem satisfaz a necessidade. Mas os discípulos, verdadeiros discípulos, eles vão atrás de Jesus porque eles querem o pão da vida. E o pão da vida é Jesus Cristo. Aquele que resgatou você, perdoou você, abençoou você, está abençoando e ainda vai te levar para o céu. Que coisa maravilhosa, né? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos aqui, por essa mensagem, Senhor. Meu Deus, agora, Senhor, transforma cada vez mais o nosso coração. Se ainda há no nosso coração algum caminho ruim, alguma coisa ruim, tira, meu Deus, meu Pai, e nos ajuda a te amar com sinceridade, todo o nosso coração, amar o bem, Senhor. E a prática da justiça não venha a ser só externa, mas venha sair de dentro do nosso espírito, pelo teu espírito. Por isso, abençoa teus filhos que ganhem almas, ajudem vidas, socorram, prospera teus filhos, para que através deles o Senhor possa abençoar outras vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles possam ser verdadeiros representantes aqui na terra do Senhor, agentes de transformação. Sim, Pai, em nome de Jesus.